volta com o Play, o programa que liga você à informação. Depois de uns dias de folga, retomamos a nossa temporada de entrevistas e hoje recebendo o pessoal do SAI, o diretor Anderson Loff e a diretora Clara Messia. Bem-vindo, Anderson. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui para um bate-papo, tomar um cafezinho. Eu sei que você gosta de falar e sempre fala muita coisa bacana para a gente. Bem-vindo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes do Presente Digital, nesse programa que é extraordinário, Play, né, que traz muitas novidades para os munícipes de Marechal Cândido Rondon. Podemos dizer que é um início de temporada, mas lá no SAI o serviço já está a milhão, muitas coisas novas, e a gente vai estar batendo um papo aí para a população então ficar ligada nas novidades para 2024 dessa autarquia que é tão importante para o nosso município. Clara, pela primeira vez aqui no nosso estúdio, aqui no jornal, para a gente bater um papo, uma satisfação recebê-la. Bem-vinda também. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que nos escutam e nos veem. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço, né? Como disse o nosso diretor, nós estamos aqui para promover o nosso SAI, né, tão importante para a nossa sociedade. Anderson, você falou, né? O SAI não para, está a todo vapor, e até porque a gente sabe, o calorão está aí, a gente está sentindo, e quando geralmente é calor, a gente sempre lembra, água, tem que economizar, isso e aquilo. E os trabalhos não param com toda certeza. Você está 4 meses, cerca um pouquinho mais de 4 meses no cargo de diretor, depois de estar há cerca de 7 anos, praticamente 7 anos, que esteve na prefeitura, como diretor na Proem, como secretário, braço direito do prefeito Márcio. Como é que está sendo? Como é que foi essa mudança? Você se adaptou fácil? Já se acostumou à nova função, vamos dizer assim, aos novos trabalhos? Ana Paula, o SAI funciona 24 horas por dia, então ele é uma prestação de serviços. Então, essa prestação de serviço acarreta uma série de circunstâncias e adaptações. Logicamente, quando nós chegamos lá, nós buscamos muitas informações com os ex-diretores, Vitor Jacobo, Dieter Seibert, né, que estiveram à frente dessa autarquia no nosso período da gestão do prefeito Márcio e do vice Ila. Então, a gente chegou já com algumas informações e alguns projetos em mente. Logicamente, nós desenvolvemos uma série de conversas daí com os diretores, com a Clara Messia, tivemos a felicidade de se juntar também e trazer o Jefferson Damer, que é o nosso diretor operacional, inauguramos a nova sede e fomos para o trabalho, com muita conversa, com muita dedicação, lembrando, né, sempre que o serviço tem que ser bem prestado, mas eu sempre gosto de falar. Eu tinha muitos contatos com alguns servidores do SAI também, de muitos anos que lá estão, e desenvolvem um excelente trabalho. Só que é aquele negócio, né? Geralmente, quando você forma um time bom, a pressão, as dificuldades, elas também acontecem no mesmo patamar. E aí, então, a gente desenvolveu uma série de coisas. Eu costumo ser célere. Então, assim, é uma dificuldade que eu tenho. Às vezes eu tenho uma coisa no pensamento, não consigo, às vezes, produzir lá logo. Então, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante comigo, com a equipe. E a gente está falando a todo momento. Então, marcamos reunião semanais com a diretoria operacional, semanal com a Clara Messia, diretoria administrativa, porque são muitas coisas que a gente tem que fazer nesse último ano. Então, assim, a gente precisa organizar os trabalhos, precisa de todos os setores, todos os departamentos trabalhando em sincronia. E o SAI agora entrou de recesso também, assim como a prefeitura, mas o trabalho operacional sempre continua. Então, assim, a gente realmente coloca o máximo do nosso potencial, né, e dedicação para que os munícipes de Marechal Cândido Rondon saiam contentes, como você falou. Todo mundo pergunta no final do ano, está faltando água, vai faltar água, o que eu tenho que fazer? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, quais são as nossas ações que a gente quer implantar para esse ano de 2024. Mas para mim uma satisfação muito grande, né? Então tive a oportunidade de ser diretor da Fundação Promotor de Eventos, tive a oportunidade de ser secretário municipal e agora com essa oportunidade de ser diretor executivo do SAI, lembrando sempre que nós estamos aqui hoje, né, prestando um serviço. E tudo que eu penso em fazer, e eu acho que as pessoas também pensam, o que a gente for fazer, vale a pena fazer bem feito. Então, essa é sempre a minha prerrogativa. Logicamente que nós somos falhos, temos as nossas dificuldades, nossos problemas, assim como a autarquia também tem uma saúde financeira até equilibrada, mas nós vamos falar depois que a gente teve algumas ações que a gente tem aí sempre a compreensão do prefeito Márcio, que anda junto com a gente também.
E nós conversamos com os nossos colaboradores para dividir as ações, e isso é muito importante para que a gente tenha sucesso e êxito nesta prestação de serviço. Anderson, você falou, último ano de gestão, claro que a prefeitura, enfim, né, o SAI como uma autarquia super importante do nosso município, tem muitos projetos, os diretores, o prefeito muitas vezes querem, né, fazer tantas coisas, mas nem sempre é possível fazer tudo. O que você tem previsto de prioridade para esse ano que está começando agora, né, 2024? Sim, assim, vou falar alguns projetos, a Clara depois vai nos ajudar em alguns outros, né? A gente tem, assim, grande frente nossa foi a distribuição de água, né? Nós temos que estamos projetando projeto e execução de uma nova estação de tratamento que vai trazer nós vamos fazer esse tratamento de água e distribuir, onde a gente vai fazer toda essa ligação também aqui na linha Vila Gaúcha e Boa Vista, que a gente fala, né? Que é uma nova linha de distribuição. Se a gente tivesse um mapa, a gente ia poder mostrar melhor. Mas essa capacidade seria de 150 litros por segundo. Então multiplica por 60, multiplica por 60 e multiplica por tanto de horas por dia que ela vai funcionar, que nós estimamos em fazer 3 turnos de 6 horas. Então você vai fazer a conta lá, hoje nós produzimos e distribuímos em torno de 15 milhões de litros d'água por dia. Com esse investimento, vamos dizer assim, nós vamos estar colocando para a distribuição mais 80% desse patamar. Então, se você fizer a conta 15 milhões e 80%, seria mais 12 milhões de litros. Então, nós estamos projetando o futuro do SAI. Aí você pode me perguntar, mas para quantos anos? Não sei. Hoje o município cresce e cresce muito. Logicamente, muito pela eficácia dos trabalhos, né, à frente do prefeito Márcio, do vice Ila, muito porque o nosso município é um município pujante, as cooperativas, as indústrias, o comércio, prestação de serviço não param de crescer, né, as empresas que aqui se instalam estão tendo sucesso e, logicamente, que a cidade cresce. Então, a toda semana, a diretoria operacional lá recebe projetos de novos loteamentos, que hoje a gente pede a rede seca ligada nos loteamentos. Então, assim, isso é trabalho para o SAI também, porque vai crescer. Então, a gente tem que estimar o futuro. E aí, o que a gente fala para as pessoas entender um pouquinho, quando a gente vai falar de serviço autônomo de água e esgoto, é 24 horas por dia, e você ligou a torneira de madrugada, a água está lá. Então, a disponibilidade de serviço que a gente está fazendo. Então, a gente está calculando esse investimento. Final do ano, a gente fez um projeto de lei, o município mandou para aprovação dos nossos vereadores, a qual a gente agradece, por unanimidade, né, um financiamento com garantia da União de 20 milhões de reais, onde nós temos um prazo de carência de 12 meses e daí depois mais 11 anos para pagar. Não sei se fiz a conta certa agora, mas um período ali de, acho que 108 meses, 12 de carência e 108 meses, né? Então vai dar mais 9 anos para pagar, total 10 anos que tem um ano de carência. Então nós, o SAI, vamos assumir essa parcela, porque a gente fez conta, a gente vai aumentar também a venda da água, porque daí o esgoto é proporcional, faz as contas de quanto que é o investimento da água, quanto que é o investimento na rede de esgoto, também temos metas a alcançar. Então o grande investimento vai ser nessa ordem, que a gente imagina aí que vai dar em torno de 20 milhões de reais. Mas o projeto está pronto, tudo isso, quando deve começar? Previsão assim, de estar pronto, Anderson, você tem algo para assim, já previsto nesse sentido? Sim, nós temos toda a nossa parte de engenharia trabalhando nisso há um bom tempo, né? Nós fizemos parte de um consórcio, que é o CISPAR, conversamos também com a equipe técnica de lá, e nós estamos para finalizar as decisões agora, que é chamado o termo de referência para abrir o processo licitatório. A princípio, nós vamos contratar o projeto e execução, né? Porque senão nós perderíamos muito tempo. Sim. O projeto daria de 4 a 5 meses e hoje, pelo que a gente está vendo, também daria esse prazo para a gente poder fazer e concluir toda a situação. Então, como é um ano eleitoral, a gente tem que atender algumas situações, até pelo receio que a gente tem da falta de abastecimento. Então, nós estamos correndo com a nossa equipe como prioridade de lá na linha do urgente e importante para que a gente atenda, então, todos os prazos agora. E agora, vamos dizer, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente já lança o edital de contratação de uma empresa que apresente o projeto com todas essas situações, mais projeto ambiental, né, porque seria ali no Arroio Fundo, uma área que o município e o SAI já adquiriram, né, que é uns 2 quilômetros para frente, onde a gente tem hoje a estação compacta, indo para Margarida.
E ali no Arroio Fundo, então, a gente já tem toda mais ou menos bolado essa situação. Agora tem que atender os preceitos da nova lei de licitação, que a gente está reunindo a nossa equipe, conversando. O município já está um pouco mais adiantado quanto a isso, então nós estamos aculturando também o nosso pessoal, nosso departamento de compras, que também é muito dedicado, mais essa parte de engenharia para poder discutir todas essas minúcias, né? Depois que tu lançou, não tem mais como voltar atrás, né? São pequenas decisões ainda que a gente precisa tomar para que esse grande investimento traga todos esses benefícios à nossa população. Anderson, aproveitando que você falou desses projetos, a inauguração da estação compacta, as margens lá do Arroio Iguaçu, ela foi praticamente um marco, né? Que o Marechal vinha passando por muitos problemas com água e tudo mais. E realmente depois teve a questão do racionamento, algo que a gente também não vivia por muito tempo. Isso realmente se resolveu com a inauguração da estação. Hoje, vira e mexe, a gente vê algumas situações que o pessoal fala, hoje estava faltando água e tudo mais, mas isso são questões muitas vezes que o SAI está realizando o trabalho, ou é fruto realmente que às vezes não dá conta da demanda de água que a população precisa e o que o SAI tem para oferecer. Ana Paula, muito importante essa sua colocação, e eu gosto muito, sempre fui da área de gestão, né? Então eu tenho cuidado às vezes na nossa fala para não misturar uma coisa com outra. Uma coisa é gestão, outra coisa é fazer política. Eu trabalho com gestão, então eu tenho que ser sincero com as minhas colocações e convicções, e a gente tem que dar a mão à palmatória às situações que foram feitas. Eu, olhando para trás, eu vejo um acerto muito grande na gestão que o Dieter e o Vitor tiveram, na felicidade que eles tiveram de fazer naquele momento esse investimento, que é o que eles tinham no caixa, é o que eles tinham possibilidade, e se nós não tivéssemos feito esse investimento, com certeza nós teríamos falta de água em Marechal Cândido Rondon. Então, assim, a gente tem que saber dividir as coisas, isso foi extremamente importante. Então, assim, lá eles investiram em fazer projetos, investiram em uma série de coisas para que a gente tivesse agora a oportunidade de poder fazer a decisão de novas situações, olhando agora 2024. Eles lá atrás olharam 2020, fizeram os planejamentos e fizeram acontecer naquela época. Como, por exemplo, no governo do Moacir, ele fez a estação de tratamento de esgoto. Então tem que dar mão à palmatória que ele fez o que precisava ser feito. Nós agora, com essa gestão, nós temos que fazer os novos cuidados daqui para frente, o que a gente precisa melhorar lá. E assim também é com a água. Então, assim, eu vejo que todo mundo tem uma parte positiva. Uns acertam mais, outros acertam menos, mas nós temos a nossa equipe lá, como eu já falei, que é muito eficiente. Na época, eu vejo que às vezes acontece você não dividir um pouco essas informações, né? Porque, Ana Paula, eu quero falar sobre jornalismo, eu vou vir falar com você. Eu quero falar sobre parte administrativa, eu vou falar com a Clara Messia. Então, assim, não vou discutir jornalismo com a Clara, entende? Então, a gente coloca na mesa a conversa de acordo com as pessoas que estão. Então, todos têm o entendimento que nós precisamos fazer nessa bacia ali do Arroio Fundo, então, esse investimento agora, e principalmente para atender uma nova distribuição, ligar a rede, porque não adianta eu só produzir a água, né? Na verdade, distribuir, né? Se eu daí não tenho a ligação dos tubos de 300 milímetros que vão ser colocados aqui para poder chegar e ter os reservatórios para reservar essa água para poder fazer a distribuição. Aí com os boosters que manda a pressão, que chega na casa, e se você não tiver lá uma caixa d'água dentro da sua residência, aí quando tem algum problema de manutenção na rede, você automaticamente fica sem a água, por isso que você tem que ter a tua reservação também. De repente a Clara vai falar um pouco sobre isso dentro das pesquisas que a gente fez. Ainda tem um bom número de pessoas que não tem caixa d'água nas suas residências, né? Então, assim, a gente, que nem eu falei, a gente vai atrás das informações, conversa com as pessoas e tem que tomar decisão. Eu não tenho problema nenhum em tomar decisão, eu nunca vou querer pecar por omissão. Então eu cheguei para o prefeito, para mim dormir tranquilo, nós precisamos fazer esse investimento. Então nós precisamos ainda aprovar esse ano a lei, e ele foi sensível, a gente colocou todos os nossos, as pessoas lá do SAI também para expressarem os seus sentimentos, aquilo que eles têm de conhecimento, e eu acredito que nós estamos trilhando o caminho correto, e é o que precisa ser feito. Essa gestão, né, especialmente do Anderson, fala bastante da questão de melhorar a comunicação do SAI com a comunidade. E aproveitando o gancho que o Anderson falou agora há pouco aqui, sobre essa pesquisa de satisfação. Clara, você pode falar um pouquinho para nós como é que está isso? Como é que está essa,
vamos dizer assim, essa coisa do povo como sai, tá boa, tem que melhorar, como é que é isso? Isso, de fato, é muito importante, né? Sim. Até pela questão da água, que é muito aquela questão da conscientização, né? Você tem que ser consciente, porque é um bem precioso que a gente sabe que, né, tá aí escasso e tudo mais. Isso mesmo, Ana Paula. O SAI, ele presta serviço, e qual é a missão do SAI? Né? Abastecer, distribuir água e levar à sociedade, à comunidade rondonense, água de qualidade, água tratada, potável de qualidade. Para isso, nós temos inúmeras regras a seguir também legais. Nós lidamos, como disse, com o público, e nós precisamos de saber o que a sociedade traz para nós. O que ela está falando quando ela, né, coloca não temos água aqui ou ali. Então, tudo isso a gente tem que ver, porque, além dos investimentos, nós temos as atividades diárias. Né? O SAI é uma autarquia finalística, mas nós temos todo um processo que envolve, né? Porque, na realidade, é a questão da comunicação, mas é a questão da engrenagem, que um não funciona sem o outro. Então, a gente precisa de todas essas ferramentas para a gente ali na frente colocar que realmente o SAI está indo bem. Né? Tem a eficiência, mas tem a efetividade. Ele está atendendo a que se propôs, ele está realmente cumprindo aquela missão a que se propôs. Então, tudo isso a gente mede também através das pesquisas de satisfação, que através da Lei 13.460, que seria um código de defesa do consumidor, mas como o SAI presta serviço público, não é consumidor, são os usuários. Né? São os usuários do serviço público. Então, nós prestamos serviço público. E nós precisamos de fazer isso anualmente também. Né? Temos também outros canais de atendimento aos nossos usuários. Para vocês terem uma ideia, né, nós vamos chegar lá na questão da pesquisa de satisfação, mas nós temos um atendimento presencial e telefônico, por exemplo, de mais de 2.000 usuários mensais. Quer dizer, isso é um processo que aquele usuário ele vai solicitar muitas vezes ligações de águas, vai solicitar serviços. Então, você vê todo um processo, né? Além dos investimentos que são necessários para que se atinja essa qualidade, essa eficiência e essa excelência na água que tomamos no dia a dia. Então, baseado nisso, nós fizemos a pesquisa, conforme também prega a lei, nós colocamos aqui para o nosso diretor executivo também que ele verificasse, nós fizemos inúmeras perguntas. Vai estar disponibilizado no site, porque todo ano, então é referente a 2023. Nós começamos essa pesquisa dia 20 de novembro, deixamos correr o mês de dezembro inteiro, até porque nós pararíamos dia 23, e agora nós estamos, né, finalizando já para publicar, né, porque a gente tem a questão também da publicação, né, para publicar, para que todos saibam, já que é público isso aí. E nós temos que falar que foi satisfatório. Nós ficamos muito felizes, nós temos que melhorar, mas assim, nós temos que melhorar em alguns pontos. Então, assim, questões pontuais que a gente sabe e que está procurando, através disso que o nosso diretor colocou, que está olhando para essa frente. Então, o diretor, através né, dos avanços, assim, as frentes que ele avançou, que ele pegou em várias, tanto na área técnica, operacional, quanto na área administrativa, financeira, né? Então, a gente está, assim, trabalhando nessa equipe. Então, o que eu tenho a falar em relação à pesquisa de satisfação é que nós também ficamos satisfeitos, porque nós vimos que a sociedade está satisfeita com o nosso serviço. Nós temos que melhorar, nós temos que envolver, né, outras questões, porque a gente trabalha com muita eficiência. Entretanto, nós temos um número limitado de funcionários que nós estamos aí, nós temos, acho que uns 7 anos, mais ou menos, que nós não fazemos um concurso público. Eu acho que faz uns 4 anos que foi realizado. Uns 4, 5 anos. Né? Então, a gente também está com uma carência, uma deficiência, assim, se a gente for falar de pessoal. Quando a gente fala em sede técnico-operacional, por exemplo, é que a gente viu a dificuldade que estava no SAI construído há muitos e muitos anos, né, onde os servidores não tinham a condição de ficar naquele lugar.
Porque começa a ficar muito difícil, as pessoas têm que ter qualidade de vida, né? Tem que ter qualidade no seu serviço também. Eu inclusive ia pedir, a inauguração foi no final de agosto, se não me engano, da nova sede. Realmente tem contribuído assim de forma expressiva para a questão logística, o trabalho do pessoal. Sim, isso aí acho que até o Anderson pode falar melhor. Nós estamos em processo, né? Na verdade, uma coisa que nem a Clara falou, uma engrenagem, uma coisa depende da outra, né? Mas o que a gente já vê é que é outra acertada que foi dada pela gestão do primeiro, eu gosto de falar dos dois, né? Sim. Porque entre nós há uma diferença grande do governo do prefeito Márcio do vice Ila, é que nós não temos vaidades. Nem o prefeito tem, nenhum dos secretários tem, ninguém da nossa equipe tem vaidade. O que nós nos colocamos e nos propomos é realizar o trabalho. Então, mais uma acertada da gestão do Dieter e do Vitor foi essa. Eles pensaram, começou no projeto com o Dieter e finalizou, e quem inaugurou foi o Vitor essa área. Isso. Hoje eu olho lá para a nossa sede, ela é urgente, precisa de uma reforma. E aí a Clara sabe, as ginásticas a gente tem que fazer todo dia só para abrigar o nosso povo, que ela estava falando, né? O Recursos Humanos tem que fazer ginástica ali para todo mundo desempenhar bom o seu trabalho, e às vezes um em cima do outro, ou um do lado do outro, vamos dizer assim, né? Então, assim, isso faz parte do processo. Então, tem uma série de coisas ainda que a gente está fazendo. Por exemplo, organizando melhor o nosso almoxarifado, que a gente tem um espaço lá. Então, são coisas bem pequenininhas que agora precisa cuidar dos espaços, prateleiras, assim por diante. Nós estamos realizando agora, início do ano, também um processo licitatório para deixar todo pronto. Então, aí ele sai daqui da sede administrativa, né, e vai lá para a sede técnico-operacional também, e aí a gente vai ter ainda o total trabalho lá, que ainda não é executado ainda lá. A gente conseguindo fazer essa transição daqui da sede da Rua Santa Catarina administrativa para lá com toda a equipe técnica operacional, aí a gente vai já contratar um projeto para a reforma da sede administrativa. Então, são várias coisas ao mesmo tempo que estão acontecendo. E muitas vezes o pessoal, eu lembro na época, quando foi anunciado o projeto, pela questão do investimento, o pessoal às vezes critica, Sim. Mas às vezes é muito fácil criticar também, Sim. Não é, Anderson? Porque é quem está ali que realmente sabe a necessidade e tudo mais. Então, às vezes, criticar não é só colocar a boca no trombone, tem que entender o todo, Exatamente. Né? As necessidades. E a autarquia, querendo ou não, ela tem que estar aí 24 horas prestando serviço. A equipe técnica, operacional tem que estar sempre à disposição. Exatamente. E o trabalho é bem realizado, né? Um serviço muito bem prestado. É o que a pesquisa apontou, e a Clara colocou bem, que algumas coisas pontuais, a gente já está marcando uma reunião entre os diretores agora para a gente discutir essas ações. E quais seriam essas questões pontuais? A Clara falou. Assim, manutenção da rede é a principal, né? Essas manutenções que acaba acarretando falta de água, mas daí a pesquisa aponta que muitas residências não têm uma caixa d'água. Aí naquele local mais rápido falta. Outras residências ligam a máquina de lavar roupa direto na rede. Então acabou a água da rede, ela não tem um reservatório para poder ligar a máquina. Então são assim, a gente vai entrando, causar uma insatisfação naquele momento. A gente vai entrando nos detalhes. Para isso a gente Isso. precisa inserir o SAI com a comunidade, que é o que a gente foi um dos grandes propósitos. Quando tem o nome SAI, a gente vai ter uma interação com a nossa sociedade. Nós queremos ir além nesse projeto ProAgua, que depois a gente vai falar também alguma coisa. Nós queremos tratar também da coleta seletiva de lixo, que eu acho que hoje é uma grande dificuldade também. As pessoas ainda não separam o que é reciclável do que é orgânico, e nós vamos entrar nessa esfera junto com o SAI, porque essas crianças vão ser as crianças do futuro. Então elas vão saber qual que é o cuidado que tem que ter com a água, do patrimônio que ele é, o que eu tenho que ter de preservação ambiental naquela região que vai ter a nossa estação de tratamento e, por consequência, na nossa cidade. Então a gente quer ter uma cidade mais bonita, mais organizada, e para isso precisamos cuidar também, que não é o nosso tema aqui, mas a gente está sempre observando todas as ações do nosso município, e a gente vai entrar assim nessa seara também de trabalhar com as crianças e elas entenderem um pouco, né? Elas chegam lá com 17 anos, o que eu quero ser da vida? Sim. Daqui a pouco ela vai dizer, eu quero ser um engenheiro sanitarista. Ou ela vai dizer, não, eu quero ser lá aquele bombeador. Ou eu quero cuidar da manutenção dessas estações de tratamento. Um técnico em saneamento. Quero ser um técnico em saneamento, e assim por diante. Então, a gente vai dar para elas uma nova opção também de carreira depois. E que você precisa ter. Sim. Então, hoje em dia, no nosso Brasil, a gente fala pouco em drenagem. A gente vai ser mais cedo ou mais tarde, vamos ter que falar sobre isso.
Nós temos um projeto aí do governo federal para 2033 que os municípios tenham 90% da rede de esgoto ligada. Como é que a gente vai chegar nisso? Olha o tanto de investimento que precisa ser feito. Isso é manutenção, isso é incômodo que vai ter nas vias e assim por diante. Mas precisa ser feito. Um município, um país de primeiro mundo, cuida disso com eficácia. E nós, Brasil, precisamos de cuidar disso também. E o SAI trabalha e cuida de tudo isso. Então, é um carinho que eu falo, que nós temos que ter com esse serviço autônomo de água e esgoto do nosso município, e às vezes parar de querer falar os pormenores, as picuinhas, vamos tratar de falar aquilo que realmente é importante para a nossa população. Clara, você quer falar um pouquinho sobre esse projeto Proágua, se não me engano? O Proágua, eu falo que o Proágua é mais que um projeto. Eu estou super feliz com isso, né? Quando o Anderson, então, chegou para todos nós, formou a equipe e colocou essa questão. Nós temos, assim, só para explicar, o SAI também já fazia campanhas em datas comemorativas, Dia da Água, Dia do Meio Ambiente. Então, assim, nós fazíamos campanhas pontuais. Né? Então, a gente começa a olhar que hoje qual que é a pauta mundial, nacional, toda a questão da sustentabilidade, né, do meio ambiente, da consciência ambiental e principalmente o uso racional da água. Como que a gente tem cuidado da nossa água, que é um bem precioso, é um bem finito, né? Então, nós temos toda essa situação que a gente está verificando e de forma, quando ele nos chamou e falou, estou pensando nisso, né? Nós, então, montamos a equipe e começamos a planejar. O SAI, então, está coordenando esse programa que virou políticas públicas, então, por isso que eu estou feliz. Por quê? Porque um projeto tem início, meio e fim. Mas um programa, ele está além de uma gestão política, sabe? Isso é como o Anderson falou, isso vai fazer com que as crianças olhem para o futuro dentro do saneamento. Indiferente, né? De quem estiver no poder. E diferente. Então, nós também já foi encaminhado para a Câmara, foi aprovado pelos nossos vereadores, virou lei. Então, esse programa, o Proágua, ele é exatamente isso, para formar cidadãos, né, voltado para as questões hídricas, ambientais, né, para que essas crianças de hoje, porque vão ser... Hoje, o programa começa... É coordenado pelo SAI juntamente com a Secretaria de Educação, né? Caso eu esqueça alguns detalhes também você me lembra. E hoje nós temos o que? Acho que vai começar com 34 terceiros anos, não é isso? De 34 turmas. 34 turmas de terceiro ano. Então, crianças de 8, 9 anos aproximadamente, né? Então, assim, que já vão levar isso, é como se fosse um programa como o ProERD também, isso, né, que leva esse conhecimento, essa formação. Nós vamos ter as visitações também aos espaços públicos que o SAI tem domínio. Né? Então, quer dizer, tem visitação, temos, vamos ter cartilha. Então, assim, essas políticas públicas voltadas para os nossos recursos, né, os nossos recursos hídricos, a nossa água, eu falo que é o nosso bem maior. Mas é responsabilidade de todos nós também cuidarmos da água. Então, por isso que eu acho muito, muito bom. É mais uma coisa que o SAI está à frente, trouxe para si, porque também nós vamos também ter essa parceria junto com a Secretaria da Agricultura. E vamos evoluir, vamos evoluir. Queremos, né, as escolas particulares dos nossos municípios, queremos fazer parceria com a Unioeste, queremos fazer parceria com a Itaipu, né, através de algum órgão que eles também têm, que abre o leque em termos de tecnologia e inovação, que é a área que essas piazadas hoje trabalham, né? Tudo passa por parceria também, né? Público-privada, ali alguma coisa de colocar eles lá no computador, eles vê, por exemplo, a telemetria, quem olha a telemetria do SAI hoje fica maravilhado, né? Então, assim, essa é a vibe que nós queremos trabalhar aí, né, Clara? O Anderson entrou em setembro do ano passado, 1º de setembro, e acho que teve nós fizemos, acho que a gente está do aniversário do SAI. Né? Sim. E você viu, quer dizer, nós abrimos assim para algumas escolas fazerem visitas, né? Tanto na ETA, quanto na captação, quanto no SAI, mesmo aqui na sede administrativa. Assim, a intensidade, a felicidade deles de conhecerem é uma coisa nova que muitos não têm o conhecimento, né? Ou aquela convivência com aquilo.
Às vezes faz a gente a diferença. faz a diferença. Porque você só falar Exatamente, não vai entender faz a o que é diferença evento na na cabeça do prática. pessoal. Isso aí, essa é Né? a grande diferença. Memoriza, Essas crianças elas são marca. muito inteligentes hoje em dia. Elas são muito mais inteligentes do que era a nossa né? geração. Exatamente. Só que o que eu vejo são questionadores. o que eu vejo da diferença, eles não têm a prática. Né? Essa é a grande diferença que o pai às vezes falava para nós, não vai meter o dedo ali, por quê? Porque ele tinha a prática que se colocasse o dedo ia queimar. Isso é um pequeno exemplo de como que a gente foi crescendo. Isso. Hoje nós temos uma condição muito melhor que nós damos para os nossos filhos e isso nem sempre é garantia de sucesso. Porque às vezes o grande sucesso está na dificuldade. Mas a dificuldade vem com o quê? Com a prática do dia a dia. Então não adianta eu só ficar sentado na cadeira achando que eu tenho o domínio das coisas. Sim. Então essas crianças saem da sala de aula e vão para o mundo prático. E do mundo da interação, que é o que eu falo hoje em dia, que eu bato muito nessa tecla. Inclusive foi uma situação que eu falei na abertura da Expo Rondon do ano passado, né? Falei, andem junto com vossa família, andem junto com os vossos filhos, porque andando junto você vai saber quais são as ações que você precisa ter. Então eu em família, o que eu preciso corrigir no meu filho? Se eu ficar de longe, só escutando o que os outros estão falando, eu não vou saber. Agora eu preciso saber onde eu posso orientar, onde eu posso corrigir. Então essas crianças tendo essa interação, eu tenho certeza, convicção absoluta que vai ser um sucesso, porque o dinamismo que apresenta é grande. Agora, se tirar a bunda da cadeira para fazer esse projeto, colocar as pessoas, tirar lá, porque não vai ter pessoas específicas que vão vir lá, vou contratar 10 pessoas para fazer. Não, somos nós que vamos colocar e vamos executar esse projeto. Exatamente. Então, para isso precisa dedicação, mas a gente faz com amor, faz com carinho e com certeza os resultados vão aparecer. É verdade, um trabalho de equipe, né, onde todos estão engajados nisso, né, e assim, com muito afinco, tanto, né, do SAI quanto da prefeitura, né, com o aval também do nosso prefeito, Isso. né, que encaminhou então para o... E ele começa agora, já? Agora a partir do momento que reiniciam as aulas, já? Agora já está a primeira reunião já agendada, né, para começar. Alguns colaboradores precisam pegar férias, né, Isso, cara? exatamente. Aí foi para começo o início. Chama lá de o fulaninho, cadê não, Ana? Sim, Você tá de férias. Tá de Pois férias. então vamos marcar para tal tá dia. de férias, Sim. né? Então, assim, as pessoas aproveitam para pegar as férias, até porque tem filhos e tudo, Sim. né? O bom é que lá eles não falar. falam que eu sou acelerado. Não. Ah, é? Que bom, então, hein? Só eu. Ah, claro que lute. Só eu que lute. O diretor acelerado. Mas a gente vai pegando o jeito e isso dá um dinamismo diferente também, Sim. né? É uma coisa positiva, né? Eu acho que é uma coisa muito positiva. As coisas acontecem. Então, assim, a gente leva também as dificuldades que a gente vê na nossa área, no nosso departamento, a gente leva também para compartilhar e trazer também né, como que eu falo? Trazer resultados, né, efetivos do nosso diretor ali, do diretor, né, do outro diretor também, o nosso diretor técnico operacional, e porque às vezes você leva as dificuldades, quando eu falo a questão de pessoal, porque eu vejo assim, que, nossa, nós estamos com servidores que estão envelhecendo, né, que nós temos assim que tomar esse cuidado e a gente tem esse carinho. Então, assim, até nisso também a gente leva algumas questões e o Anderson já está tendo uma visão, por exemplo, assim, temos essa frente, servidores, concurso, programa de meio ambiente, até a reservação dessas questões pontuais de rede. Então, quer dizer, tanto a técnica operacional quanto a administrativa financeira. Então, isso é que eu acho muito positivo da gente poder conversar, da gente poder tratar de uma forma tranquila e de uma forma, como disse, verdadeira, né? Com um gestor que entende e que pode fazer a diferença enquanto gestor. Que eu acho que não que é tem igual clube de futebol, não. né? Eu quero aquele atleta que custa 1,5 milhão exatamente, por mês. Vou trazer gestor, ele, né? Nós né? temos a equipe. Tive a felicidade, lógico, né? E foi um pedido meu ao prefeito, então, ó, me deixa eu levar o Jefferson para lá, né? Que eu sabia que ele tinha grande experiência com a infraestrutura, ele tem um domínio grande de lidar com esse pessoal, né? Que está à frente no dia a dia, então, assim, a gente já tem esse feedback deles, né? Essa proximidade, então assim, a Clara eu já conhecia, porque a gente, quando ela ia na prefeitura conversar com o prefeito algumas coisas, na época da contratação, então sabia da expertise dela, viu o baita do currículo que ela tinha, né, quando foi apresentado para nós, e a gente vai tendo esse relacionamento, e o gestor é aquele negócio, ele tem que pegar às vezes as coisas no ar e tem que aproveitar o melhor potencial daquela pessoa, que às vezes tem um grande potencial, mas não está sendo aproveitado. Então a gente está chacoalhando todo mundo lá para espremer e pegar o melhor potencial de cada um para que a gente consiga
consiga fazer o que é necessário. Transformar em resultados, cada vez melhores resultados. Anderson, você diria que hoje, qual é o maior desafio do SAI? O maior desafio é você fazer essa engrenagem funcionar, que nem é o que a Clara falou. Nós aqui falar, que nem dizia um amigo meu, falar até papagaio fala, né? Então, para nós agora é muito tranquilo vir aqui falar todas essas situações. Mas o dia a dia, a gente tem uma série de impasses, Ana, que só quem trabalha no órgão público sabe. Nós não podemos sair reclamando, não podemos sair falando e falando mal, por exemplo, das dificuldades. A gente tem que ter elas como um desafio. Então, uma grande dificuldade que existe é essa questão dos prazos para mim. Como eu gosto de ter as coisas andando muito rápido, então chegamos agora, nós precisamos fazer uma série de aquisições, de compras, que só funciona através do processo licitatório. Então você tem que organizar a tua equipe técnica para poder colocar aquilo no papel, daí depois tu tem que organizar o teu departamento de compra, tem os prazos para adquirir, tem os prazos que é necessário, por exemplo, uma concorrência, 30 dias de edital, e assim vai. Então assim, e você não pode errar. Se você errou o processo licitatório, a ata de contrato é 1 ano e tal, e a empresa que ganhou às vezes não presta um bom serviço, tu tá morto, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Então assim, é uma engrenagem que você precisa fazer funcionar, e é uma ginástica, não é fácil, tá? Então quem trabalha no setor privado, como eu, trabalhei em grandes empresas, graças a Deus fui bem sucedido também, mas é um desafio grande diário. Então não existe um grande desafio. O desafio é o desafio diário que você tem que ter nesse trato com os servidores, ter o time, né, desses processos licitatórios, dessa parte burocrática, né? E você tem que tratar de tudo isso como se fosse uma família mesmo. Né? Porque na família você, na mídia social, tu coloca o que é bonito da família, você brincando com as crianças, ninguém vê. Comprar uniforme, compra material, matricula na escola, sincroniza com as notas, sincroniza com o esporte que vai fazer uma aula de inglês e tal. Você tem muitas vezes dificuldade para gerenciar essa parte administrativa, que nós também temos. Porque se nós for falar de investimento, nós vamos falar de 100 milhões de investimento fácil. E nossa receita mensal é 2.300.000, 2.400.000. Entendeu? Como que faz isso? Então esse é o grande desafio, você conseguir sincronizar todas essas ações ao mesmo tempo. Por isso que realmente o nome lá é diretor executivo, porque a gente tem que cobrar escanteio e fazer gol. Mas para isso a gente tem uma equipe extraordinária que nos ajuda, que é o grande diferencial. O Anderson vai estar aqui, outro dia vai estar Clara, outro dia vai estar Ana, Wesley, qualquer um que estiver lá. O meu papel hoje é deixar pronto para o próximo que vai ter, que é o que o prefeito Márcio fala. Ele quer deixar o município em melhores condições do que quando ele pegou. E realmente vai estar assim. Então o gestor pensa assim. Então nós ali no SAI não é diferente disso. Então por isso, mas eu tenho satisfação porque eu gosto desses desafios, eu gosto disso, né? Nas empresas que eu trabalhei também foram assim, na oportunidade que eu tive, né? Então só que ali no público a gente tem que prestar conta, a gente tem que fazer toda hora, por isso que eu falei para Clara, vamos lá, vamos falar para a população, porque às vezes é muito fácil de criticar. Poucas pessoas vêm assim, vamos lá saber do SAI o que é que está acontecendo lá, mas aí deu alguma coisinha, põe na mídia social, põe uma foto, põe uma situação, não sabe como é que funciona o processo. E como eu falo, todo dia a gente tem que rever o processo, que ele pode estar sendo falho. Mas não é porque nós queremos. Né? Nós vamos lá, vamos corrigir, vamos fazer, porque a gente está fazendo isso como uma forma de... que é o serviço, é a prestação de serviço. A gente está... logicamente que recebemos para isso, mas você está fazendo quantas noites sem dormir, quantas madrugadas que precisa acordar, quantas vezes depois da hora. Você está na rua, a população te chama, você tem que dar satisfação. É um pouco diferente, é como se fosse um Big Brother, né? Você está sendo ali, todas as atuações vão sendo vigiadas. Não tenho o costume de assistir esse programa, mas eu sei que ele existe, né? E as pessoas conceituam você. Então, eles rotulam você. Então, você lidar com isso também é um desafio. Pessoas que não têm esse amadurecimento sofrem. E esse é um grande desafio também, que cada dia a gente tem que avançar, né? Verdade. Anderson, rede de esgoto. Hoje o município está... Qual é em porcentagem a cobertura da rede de esgoto? A gente sabe que existem metas, até ano passado acho que eu conversava com o Vitor, quando ele era diretor, e ele falava dessa questão das metas para Marechal atingir até lá em 2033 aquilo que é o propósito do governo. São metas assim... arrojadas, é difícil, porque como você citou antes, a rede de esgoto ela também dá
além do investimento que tem que ser feito, ela também dá todo aquele desgaste em função da obra e tudo mais. Como é que está hoje esse projeto, cobertura, enfim, o que tem previsto pela frente Sim. da rede de esgoto? Em números aproximados, nós temos hoje 40%, né? 37,8% era até a gente ter a última aferição, mas a gente vai evoluindo diariamente também. Então vamos arredondar para 40%, a meta é 90%, nós temos 50%. Imagina, 40%, toda essa história, né? Quantos anos fez? 57? Sim. 57 anos, né? De serviço autônomo. Uhum. Então, é muito arrojo. Então, o que nós fizemos também? Pegamos o nosso corpo técnico, com a experiência que a gente já tinha lá na prefeitura, chamamos a Lucinei, que é extraordinária, um trabalho que ela faz, uma servidora pública, de carreira, trabalha na Secretaria de Planejamento. Lucinei, seguinte, que eu preciso colocar meu povo se inteirar nesse trem aí, como é que fizemos? Não, vai ter um treinamento, tá. Chama a Clara, chama o povo lá, vai todo mundo fazer o treinamento lá do PAC que vai ter lá em Cascavel, não sei onde que é. Vamos colocar o povo fazer isso. Projeto desse tempo, na época do Dito foi feito os projetos, contratou Cobrap, tem isso, tem aquilo, tem o outro. Então vamos colocar tudo isso. Não, mas antes é semana que vem. Não, vamos fazer. Servidores varar à noite, trabalhar de madrugada, colocamos os projetos, poucos dos municípios do Brasil que colocou. Tomara a Deus, né? Que as pessoas que vão analisar vão pegar o nosso lá, porque aí existe a esfera política também, né? Mas os projetos estão lá. Então, o governo tem dinheiro e precisa fazer. Uhum. Nós temos uma contrapartida, o município vai dar de 10% e nós colocamos 62 milhões de projeto. E nós demos preferência para ser todos eles da área de esgoto, já que nós temos o investimento que nós estamos fazendo na distribuição de água. Uhum. Então, 62 milhões, pelo que nós mais ou menos calculamos, nós vamos a 60% de rede de esgoto, acontecendo 100%, a liberação pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, desses valores, né? E aí tem uma série de etapas a ser concluídas e um prazo que eu não sei te precisar quanto tempo que a gente vai conseguir fazer, a gente chegaria a 60%. Para você ver como é difícil, estamos falando de 62 milhões. Uhum. Então, como é que o SAI vai fazer isso? Por isso que em esfera federal, hoje muito se discute em privatizações. Por isso que o governo do estado do Paraná também fala aí, a Clara foi num evento lá em Londrina, teve um evento em Curitiba também, muito está se discutindo a Sanepar. Uhum. Porque você vai ver que esses investimentos lá de trás estão obsoletos. E hoje é tudo caro. Uhum. E a gente às vezes vai pagar uma continha de água lá de 50 pila e reclama, entendeu? Então, assim, mas está lá disponível a água 24 horas por dia para você. O esgoto está passando na frente da tua casa. Então, assim, proporcionalmente, será que tu vai pagar lá 15 numa cerveja de garrafa, 50 pila, 30 dias no mês, 24 horas por dia o serviço está ali para você? É caro? Então, assim, são essas as situações que a gente precisa colocar numa mesa e discutir. Você vai mexer 2, 3 pila lá na conta, o povo reclama. Uhum. Mas assim, não existe, como é que se diz, cafezinho de graça, né? É verdade. O pingadinho lá, mesmo que você para lá, é 4 pilas, 5 pilas. Sim, hoje 10 mil litros, né? Se a gente for pensar, 10 mil litros, esses R$40, não é isso? Quer dizer, 1.000 litros de água hoje sai a R$4. Né? Arredondando, né? Arredondando, R$3,90 e alguma coisa. Né? Arredondando. Então, é isso que a gente, às vezes eu explico, às vezes a gente explica, aí a pessoa entende. Uhum. Né? Porque aquela água é tratada. Uhum. Aquela água, você abre a torneira da sua casa e aquela água está ali, limpa, pura, dentro dos padrões de potabilidade que o Ministério da Saúde exige. Né? Então, quer dizer, tudo dentro dos padrões, é isso que é importante. Daqui, quando se produz a água até chegar à sua casa, quais os caminhos que são percorridos. Uhum. Então, tudo isso a gente, né, tem que ver e que tem custos, aí precisa de investimento, de pessoal para trabalhar, de máquinas, de equipamentos, enfim, uma série de fatores que envolvem para que aquela água chegue na sua casa e que você possa tomar essa água com segurança e tranquilidade. Tomara que 100% da população de Marechal está escutando o nosso programa hoje, porque isso é muito importante. Sim. Então, um dos grandes falas que eu tive. Falei, nós temos que entender que a imprensa tem uma responsabilidade e executa um serviço que é extremamente importante para o município. Então, eu sou defensor disso. Então, a gente agradece ao espaço que está sendo concedido para nós, porque é extremamente importante. Porque qual o momento que a gente tem para fazer isso? A gente não pode todo dia estar aqui, nem vocês podem nos atender todo dia.
Então, mas isso fica gravado, a gente consegue depois, vocês também fazem esse compartilhamento, porque a população precisa saber o que está acontecendo. Então, é uma prestação de contas, né? Nós somos servidores públicos, estamos agora, né, à frente desse trabalho e estamos tentando fazer com que a engrenagem funcione. E as pessoas precisam saber como ela funciona, né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu só... Acho que você esqueceu de falar sobre o reservatório lá do Boa Vista. Ah, sim. Né? Que nesse projeto que a gente comentou ali no início, né? Então vai ter, saindo lá da estação de tratamento, tem um reservatório intermediário de 1 milhão de litros e nós vamos ter ali uma área logo bem pertinho da nossa sede técnica operacional, mais um reservatório de 1 milhão de litros, que é uma região que as pessoas ali têm razão de reclamar, que realmente... E hoje, de novo, colocaram no aviso lá, manutenção no Boa Vista. Eu encontrei o Jair antes e falei, mas Jair, mas nós somos azarados, né? De novo lá no Boa Vista. Porque quando acontece em outro local, é pontual, as pessoas, né, não tem falta. Mas ali daí teve essa ampliação do domínio que era do Estado, também, passou para o município. Tem várias intervenções que estavam sendo feitas ali. Então, acarreta que também é uma situação hoje geográfica, que é aí uma complicação um pouco você falar em microfone, né? Como é que funciona toda essa distribuição? Então, ela acontece que quando é muito quente, a gente tem que fechar o registro que é a distribuição aqui na nossa sede. Fechou o registro, não é total, mas para as pessoas já começam a perceber que a água está devagarzinho. Opa, estão racionando água. E é o que acontece realmente. Quando você vai voltar, por exemplo, 6 horas da tarde, voltou à normalidade, você abre o registro de novo, acarreta um problema de pressão para chegar essa água novamente. Então, o que vai acontecer? À noite, então, nós vamos fazer, encher os reservatórios, principalmente aquele de 4 milhões de litros lá no Parque de Exposições. As pessoas estão dormindo, o reservatório dele também vai encher. E outro dia, então, se a temperatura volta ao normal, ele vai ter água de novo. Então, é uma ginástica grande que acontece a todo momento. Então, essa região ali, a gente também vê e sabe, né? Os números também apresentam, que com esse investimento a gente pretende sanar por dá para se dizer por total, né? Mas também é uma grande dificuldade que a gente tem, que a gente quer com esse investimento resolver esse problema também nessa região, que cresce bastante, né? A região da Vila Gaúcha e do Boa Vista. Sim, verdade. E a pedido do prefeito, ele falou, antes, vê lá que tem problema lá, quando tu sentar na cadeira já vai olhar lá. Ele falou assim, o pessoal reclama. Já tem coisinha. Eu falei, tá bom, prefeito, deixa que eu vou fazer, vamos olhar. E a gente vê também, né, a questão, deixa eu partir aqui para o lado aqui também, que a gente vê a questão social. Eu lembrei agora da nossa pesquisa, né? Sim. Quando você pediu para colocar quantos recebem através da tarifa social, que nós temos uma tarifa social. E a gente viu que ainda são poucas as pessoas, talvez por não conhecerem, né? Talvez por... Então, nós temos essa lei, né, da tarifa social, que é importante que os nossos usuários, né, as pessoas que precisam, que utilizam, porque quer dizer 100% de água tratada aqui no nosso município. Então, aquelas pessoas que realmente necessitam, que estão enquadradas, né, dentro dos programas de governo, né, eles podem chegar e nós informamos para eles tudo o que eles necessitam para que eles possam entrar nesse rol aí da tarifa social dentro do SAI, para pagar uma água ainda mais, né, mais barato do que já é. Então, a gente ainda tem esse lado social que é respaldado por lei, logicamente. Então, isso é que é importante. Eu tinha esquecido que nós temos, e você tinha feito essa pergunta que está... E que nós vamos trabalhar também nesse ano, para que a gente tenha... hoje nós temos algumas... entraves para a gente trabalhar com a imprensa. Então, por isso que a gente agradece mais uma vez a oportunidade e a gente vai trabalhar também no desenvolvimento institucional do SAI, para que a gente consiga trabalhar todas essas informações diariamente, semanalmente e mensalmente, né? Então, a prefeitura está contratando lá vai fazer um concurso público também, que a gente está trabalhando em paralelo. E aí, pelo SAI também, a gente vai fazer uma contratação, né? Hoje a gente só pode fazer em nível emergencial, vamos dizer assim, né? E algumas coisas pontuais que a gente faz também, mas que a gente tem nos modelos do município, né? Também no SAI, para que a gente possa chegar com mais rapidez a informação nos nossos usuários, vamos dizer assim. E a Clara falou antes, né, de 2.000 atendimentos. Então, isso é 10% da capacidade que a gente tem hoje de atendimento. Então,
todo mês 10% desses usuários Sim. tem alguma ação para conosco, né? Pode ser que num mês é esses 10%, no outro mês é outro, assim. Então, para você ver a gama de atendimento que a gente faz. Hoje nós temos aproximadamente 25 mil ligações, né? Porque tem as economias, mas então assim, 25 mil ligações de água chegam na casa dos rondonenses hoje. Então, e os rondonenses, esses 25 mil, vamos supor, 4 pessoas, a família sempre tem, né? Nessa faixa de 3, uma média de 3, 4 pessoas. Então, imagina, a gente tem esses atendimentos, geram inúmeras outras ordens de serviço. Né? Não é só o atendimento ali presencial, não. Dali, a porta de entrada, que eu falo sempre, a porta de entrada do SAI é o setor de atendimento. Então, dali gera todo o serviço também dessa questão, né, das atividades, das manutenções e consertos. E Ana Paula, em termos de investimento, para resumir bem o que é uma gestão, né, para terminar essa parte de investimento. Nós estamos contratando agora um projeto de energia fotovoltaica. Isso. Nós gastamos de energia R$340 mil por mês. Mais ou menos vai ser o tanto de parcela que a gente vai assumir depois de um ano para que a gente consiga pagar esse investimento na captação e abastecimento e distribuição de água. Então, se você pegar hoje a contratação de uma usina, a gente vai chegar lá mais ou menos a entender que vai dar lá R$13 milhões. A gente não tem mais 13 milhões. A gente tem um bom dinheiro lá, mas de repente não dá para fazer total. Mas aí, com o tempo, você vai tendo esse investimento que vai absorver também um tanto da tua despesa, que você consegue investir em outros locais. Então, é mais ou menos isso, as ginásticas que a gente tem que fazer para que a gente consiga, então, fazer mais por menos. Né? Por menos. Vamos equalizar as nossas despesas, tentando aumentar a nossa receita. Consequentemente, como não é lucro, né? Você vai voltar com mais investimentos. E a questão da sustentabilidade que a gente não pode esquecer, exatamente, né? Eu acho que isso que também é importantíssimo. Formidável. Exatamente, né? Formidável. Muito bem, bacana esse bate-papo com você, saber um pouquinho mais do que está acontecendo. E a gente sabe que o SAI não para, realmente, como vocês falaram, e também dá oportunidade para vocês falar sobre essa questão de que às vezes é fácil criticar, mas não sabe como acontece. Então é sempre uma satisfação recebê-los aqui, sempre que quiserem. O Anderson sabe, é de casa. Quando quiser e tiver alguma novidade, assunto importante, serão sempre bem-vindos aqui para fazer um bate-papo com a gente. Obrigado, Clara. Obrigado, Anderson. Eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui, de colocarmos a nossa autarquia na pauta no dia de hoje e agradecer. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Leva o nosso abraço ao Arno, que deve estar de férias, né? Sim. Gastando um pouquinho do din-din. Viajando, fazendo a melhor coisa que a gente gosta. O Wesley que ficou ali, o bicho nem piscou, rapaz. Não sei. Só agora ele deu uma olhadinha que eu acho que é porque nós já estamos passando do horário. Chega, ele já está avisando, ó. Sim. Obrigado pela essa iniciativa que vocês têm, por essa interação, por entender, né, esse amor ao nosso município, levar às pessoas a informação, que é extremamente importante, e tem atingido recordes de audiência, não é à toa. Eu acho que vocês estão sendo dinâmicos, né, nesse levar da informação, e eu acho que foi bacana, né, esse bate-papo aí. E agradecemos e colocamos um agradecimento especial a toda a nossa equipe, né? Eu, a Clara, o Jefferson. Certeza. Não quero falar hoje nome, porque eu guardo muito números fácil. Os nomes às vezes eu acabo esquecendo, então eu não quero esquecer de ninguém. Um grande abraço a toda a nossa equipe aí do dia a dia de trabalho, que para mim está sendo uma alegria muito grande estar à frente dessa formidável equipe. Muito obrigado. Muito bem, sucesso para vocês. E o Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.